fez muitas questões no encontro da gente. Não, a prova continua valendo 8, Vinícius. É só que o relatório ele ficou como um ponto extra, porque na hora que eu cadastrei o questionário, né? O questionário eu cadastrei como valendo 20% da nota. E aí, se eu fosse alterar o questionário, as pessoas que já submeteram, que já, né, acessaram e tudo mais, não iam poder alterar, né, as questões iam mudar e tudo mais, e aí eu não quis fazer isso, certo? Então, eu vou colocar aí a tarefa hoje, da prática de simulação até o dia 30, valendo um ponto extra, certo? Senhores, na aula de hoje, a gente vai continuar, né, tratando de análise diferencial, tratando de questões de análise diferencial, e o que acontece, né? Lá na aula de ontem, né, na aula de exercícios, a gente fez um monte de questões, né, mas não chegamos a fazer muitas questões de análise diferencial, porque realmente as dúvidas que surgiram foram referentes à parte de análise integral, né, então a gente fez muitas questões de conservação do momento linear, fizemos questões de conservação da massa em regime transiente, então teve várias coisas interessantes. Eu peço para vocês darem uma olhada lá no canal, né, vejam lá realmente os exercícios que foram resolvidos, tá? Então, o que acontece? Agora, a gente vai fazer, né, trabalhar com algumas questões de análise diferencial, para complementar justamente os exercícios da aula passada, certo? Então, nessa primeira questão, ele diz assim: um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar permanente, completamente desenvolvido e de espessura H, né? Então, aqui, ó, a gente tem essa placa estacionária e um filme de líquido que escoa sobre ela com uma espessura aqui, H. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento, né? Obtenha expressões para o perfil de velocidade do líquido, distribuição de tensões de cisalhamento, vazão volumétrica e velocidade média. Então, veja só. Ele está pedindo para a gente que a gente obtenha o perfil de velocidades, ou seja, como que U varia ao longo dessa cota Y, certo? Por que ele está pedindo para a gente esse perfil de velocidade? Né? Primeiro, porque a gente sabe que outras informações referentes ao escoamento, elas vão ser obtidas a partir do perfil de velocidade. Então, por exemplo, a gente sabe que o campo de tensões, ele é dado justamente pelo produto da viscosidade vezes a derivada do perfil, né? Então, ele pede para a gente calcular isso. Além disso, ele pede para a gente calcular a vazão volumétrica, né? Vazão volumétrica, a gente já sabe que é a integral, né, do perfil de velocidades vezes a área do escoamento através do qual o fluido escoa. E, além disso, ele pede para a gente calcular... Ele pede para a gente calcular a velocidade média desse escoamento, né? Então, velocidade média, que a gente sabe que é justamente vazão dividido pela área. Então, esses seriam os termos, né, que ele pede para a gente determinar nessa nossa resolução. Então, nosso foco é obter essas respostas aqui. E aí, como a gente falou no início, né, da nossa consideração aqui a respeito de escoamentos, né, sobre análise diferencial, a gente disse que a gente ia fazer uma lista de considerações, né, e a partir dessa lista de considerações, a gente ia poder fazer
os cortes, né, racionais dessa equação da continuidade e da equação de Navier-Stokes. Então, a primeira coisa, né, a gente vai ler e interpretar o que tem escrito no enunciado. Ele diz que um líquido escoa, então, geralmente a gente fala que líquidos são fluidos incompressíveis. Em seguida, ele fala que existe esse filme laminar, então a gente vai poder aplicar a equação da tensão segundo a lei da viscosidade de Newton para modelar esse escoamento. E ele fala que o escoamento é em regime permanente, então isso implica, né, no fato de ρ obrigatoriamente ser igual a zero, né, então o fato do escoamento ser em regime permanente faz com que ρ seja igual a zero. Uma terceira consideração, né? A gente pode ver que não existe escoamento na direção Z, né? Se não há escoamento na direção Z, então não existe nem componente da velocidade em Z. Opa! Não existe nem componente da velocidade em Z, nem variações, né, de qualquer propriedade ao longo dessa direção. Deixa eu ir ali para o escritório, que aqui não vai ter condição agora. Tenho fé em Deus que essa obra daqui de casa termina amanhã. Mas ninguém sabe. Eu estou gravando essa aula, já botei para gravar. Deixa eu olhar se eu botei para gravar. Já foi? Tá, ótimo. Então, como uma quarta consideração, né? A gente vai dizer que esse escoamento está completamente desenvolvido. E aí, essa consideração do escoamento estar completamente desenvolvido, simplesmente quer dizer que o perfil de velocidades que a gente vai obter, né, ele vai ser constante, né, em todo o X. Então, essas propriedades, elas são constantes ao longo dessa direção X. Está muito ruim para vocês ouvirem? Ou está só meio ruim? Beleza. Então, ótimo. Pelo menos tá melhor. Porque aqui, às vezes, tá muito alta a zoada que o pessoal tá fazendo. Mas mesmo assim, né? Vamos continuar. Então, a gente tem essas considerações, né, para tratar, referentes a esse campo de escoamento. E aí, a gente vai de uma por uma, tratando aí individualmente, certo? Então, para começar, como a gente tinha dito, né, anteriormente, a gente vai trabalhar com a equação da continuidade, certo? E esse é o nosso segundo passo das resoluções, trabalhar com a equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade é uma equação escalar em que a gente pode obter várias informações importantes aí referentes a esse escoamento. Então, a gente vai começar por ela, certo? Primeiro fato é que a gente está tratando do escoamento incompressível. Então, se esse escoamento ele é incompressível, então a gente pode usar essa forma aqui de baixo da equação da continuidade. Além disso, não existe escoamento na direção Z e o perfil de velocidade que a gente vai obter é completamente, né, desenvolvido. Então, não existe variação
ao longo dessa direção X, a gente já falou ali anteriormente. Então, ρv, ρy fica sendo igual a zero. E aí, similarmente, é o que a gente já fez em momentos anteriores, né? A gente vai dizer que, ó, v é um componente da velocidade, v é um componente da velocidade, então ele pode ser função de x, y, z ou do tempo. E no caso do escoamento que a gente está tratando, né, por ele ser em regime permanente, então v não é função do tempo, por ele ocorrer sem, né, por não existir escoamento na direção z, então v também não é função da direção z. Então, v não é função da direção z. E como ele é completamente desenvolvido, então v também não é função de y, né? Isso faz com que essa nossa derivada parcial, ela possa ser reescrita em termos da derivada total de v com relação a y. E aí, se dv dy é igual a zero, significa que v é constante, né? Então, a gente tem que ver qual é o valor aí que a gente pode atribuir para v, né? E aí a gente consegue ver, analisando aqui essa geometria do nosso problema, e ver, na realidade, né, neste ponto aqui, em que o fluido está em contato com a superfície sólida, né, ele tem que obedecer à condição de não escorregamento. Então, a velocidade do fluido tem que ser igual a zero. A velocidade do fluido como um todo, né, não somente a componente V, como a gente está destacando aqui, mas também as demais componentes, né, U, W, a gente vai poder dizer que V é constante, sim, e igual a zero, certo? Fazendo isso, né, esse conjunto aqui de considerações, ele ganha mais um item, que é o de justamente a gente poder dizer que V é igual a zero e dV dy a zero e dV dy também sendo igual a zero. Beleza? Então, essas informações, elas vão ser importantes, porque agora, quando a gente for pegar a equação de Navier-Stokes, a gente já tem mais itens para cancelar e para tratar, certo? Então, vou pegar aqui as equações de Navier-Stokes. Fazer as nossas estimativas. Então, veja só. Pelo fato desse fluido, né, desse escoamento, na realidade, ele ocorrer em regime permanente, então, todos esses termos daqui, ó, eles são automaticamente iguais a zero, certo? Como não há escoamento na direção z, a gente já pode cancelar, ó, todos esses termos referentes, né, tanto o fato da componente W ser igual a zero, quanto ρv, ρz ser igual a zero, certo? Então, como não existe escoamento em z, essa terceira equação aqui, ela se torna desimportante. Além disso, né, a gente pode agora trabalhar com cada uma dessas direções, né, com a expressão para a equação de Navier-Stokes na direção x e na direção y, certo? Então, veja só, para essa primeira equação, que seria a equação de Navier-Stokes para a direção x, a gente tem que, ó, ρx é igual a zero, então esse termo pode ser cancelado. Não existe componente v, né, então v aqui por esse item 5 que veio lá da equação da continuidade, ele é zero. E além disso, né, não existe, né, escoamento em z, então ρz é nulo.
quando a gente faz essas considerações e considera aí que esse escoamento está completamente desenvolvido, escoa, né, em decorrência somente do campo gravitacional, então ρp, ρx se torna zero. Aqui não existe variação ao longo da direção x e ρz é igual a zero. Então, para essa direção x, a gente tem essa equação representando aí ρgx mais μ, que multiplica a derivada segunda do perfil de velocidades. Para a direção y, a gente tem, ó, ρx igual a zero, componente v vale zero, componente v da velocidade vale zero novamente, e aí, ó, todas essas derivadas aqui também se tornam iguais a zero pelo fato do próprio v, né, ser igual a zero. Então, aqui a gente consegue entender que na direção y só existe, né, variação do campo de pressão em decorrência, né, da coluna hidrostática desse fluido. Então, ρp, ρy é igual a ρgy, certo? Sendo assim, a gente fica com esta equação né, de que μ vezes ρ2u, μ que multiplica ρ2u por x2, ρ2u por x2, mais massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade por gx é igual a zero, certo? Então, a gente fica com aqui dividido pela massa específica do fluido Tenha medo dessas equações, é ótimo. Amanda, não tenha medo, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir contornar tudo isso. Tá bom? Quando a gente consegue, né, avaliar aqui esse processo, né, de maneira bem, segundo o algoritmo realmente, né, bem passo a passo, a gente consegue ver que mesmo elas sendo grandes, né, a gente consegue contornar esse problema tirando de letra, certo? Então, aqui, ó, eu separei as variáveis, certo? E a gente vai fazer essa integração, né? Ao invés de eu trabalhar com a derivada parcial, a gente vai trabalhar com a derivada total, como a gente fez no caso lá referente à componente v da velocidade, né? A gente sabe que u é uma componente da velocidade que podia ser função de todos esses parâmetros, né? Coordenadas espaciais do tempo, mas que, em decorrência das nossas considerações, u não varia na direção z, não existe dependência de u com o tempo, e pelo fato do escoamento estar completamente desenvolvido, né, não existe variações de propriedades na direção x, na direção do escoamento. Então, na verdade, em vez de trabalhar com essa derivada parcial, a gente pode trabalhar com derivada total, certo? E aí, de maneira bem simples, né, a gente consegue integrar essa relação aí duas vezes para obter a nossa equação genérica desse perfil de velocidade. Espera aí que eu botei x, mas na verdade é y, tá? Aqui é ρ2u, ρy, ρy. Por favor, tá, pessoal? É porque na hora que eu fui botar o operador aqui direto do qual é o nome disso? Do equation, eu esqueci de substituir ali no denominador, viu? Mas está tudo certo no nosso desenvolvimento, só que aqui é y ao invés de x. A gente vai ficar com integral de du, d2u, a integral fica sendo du, esse termo aqui, a gente fica com a integral de dy, mais uma constante,
né, constante C1. A gente está fazendo essa integração sem limites específicos, né? Então, valor de C1. E quando a gente integrar essa equação aí novamente, a gente fica com o perfil U de Y, né? Y ao quadrado sobre 2, C1 vezes Y, mais a constante aí, C2, certo? Perceba que isso aqui é um perfil genérico, né? Ele não está se aplicando, né, a nenhuma condição específica de escoamento. E para que a gente obtenha, né, o perfil aplicado à nossa condição específica de escoamento, a gente aplica as condições de contorno. Certo? Quais são as condições de contorno que a gente tem disponível nesse caso? A primeira condição de contorno, ela já é bastante clara e a gente já usou anteriormente, que é o fato de que o fluido, quando está em contato com um contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno sólido. Então, quando a gente estiver na coordenada em que o eixo Y é igual a zero, o fluido tem velocidade igual a zero, e isso se transcreve em todas as componentes desse campo de velocidade, tendo valor igual a zero. Então, V, U e W, nesse ponto, tem valor de zero. Excelente. Quando a gente estava falando na questão anterior, né, que foi essa daqui, a gente aplicava uma segunda condição de contorno em que, numa dada posição, eu tinha um valor determinado para a velocidade, certo? E esse valor determinado para a velocidade, ele surgia pelo fato de que eu tinha uma placa que puxava esse fluido com essa velocidade constante, certo? Na situação atual, a gente não tem essa placa puxando o fluido, né, com essa velocidade constante. Mas a gente tem uma condição de que esse fluido vai estar sofrendo um valor mínimo de tensão cisalhante, né? Porque a tensão ela é máxima quando a gente tem aqui o fluido interagindo com o contorno sólido, então todos esses efeitos viscosos, né, eles atuam de maneira mais forte, né, e na medida que a gente se distancia desse contorno sólido, os efeitos viscosos, eles tendem a diminuir. Então, aqui nessa superfície livre do líquido, quando Y for igual a H, eita, eu estou no slide errado. Quando Y for igual a H, a condição que a gente tem é que a tensão cisalhante, ela é mínima. E ela é mínima porque esse perfil de velocidades corresponde, né, a um valor máximo aí da velocidade. Então, um valor máximo da velocidade corresponde justamente a uma derivada do perfil de velocidade igual a zero, certo? Então, nesse ponto aqui, a gente podia dizer, aqui existe o máximo, né? Mas esse U máximo, ele se refere justamente ao fato de que o perfil de velocidades, esse é um ponto de inflexão, é um máximo do perfil de velocidades, ok? Que corresponde a um mínimo de tensão de cisalhamento que atua sobre o fluido. Então, a gente vai pegar essas duas condições aqui de contorno, certo? Eu vou botar elas de cores diferentes para a gente verificar quais são os resultados que a gente obtém com uma e com outra. Então, essa aqui vai ser de preto, de azul, e a outra vai ser de... pronto, uma de rosa, uma de verde, certo? Então, no caso da gente se utilizar da condição de contorno rosa, né, a gente sabe que o de zero, quando y for igual a zero, vai valer zero. E isso corresponde a substituir, né, o valor de zero, onde a gente tiver y, né, isso vai produzir para a gente uma constante C2 igual a segunda relação, né, fala do fato de
a gente ter uma derivada desse perfil du dy correspondendo a um ponto de máximo. Então, du dy, quando y é igual a h, é igual a zero. Então, a gente vai substituir, vai calcular a derivada aqui dessa nossa função. Isso aqui vai ficar 2y, né? C1, quando y valer h. Certo? Todo mundo entendeu essa passagem aí? Dessa derivada, não sei se eu fiz rápido demais. Du dy, quando y for igual a h, vale zero. Então, eu calculei a derivada desse perfil genérico e apliquei no ponto em que y vale h. Certo? Isso aqui resultou para a gente em C1 igual a essa informação aqui eu vou deixar em verde, correspondendo à condição de contorno que a gente aplicou, e essa informação aqui eu vou deixar em rosa, correspondendo à condição de contorno que a gente aplicou. Então, quando a gente vier aqui para o nosso perfil genérico, então a gente vai substituir o valor de C1 e o valor de C2 é zero. Certo? Vou só deixar esse perfil um pouco mais organizado, tá? Para a gente poder fazer com tranquilidade as nossas derivações e integrações que a gente vai precisar fazer mais adiante, certo? Então, eu vou colocar hoje xmi evidência, que vai multiplicar h menos y sobre 2, certo? H menos y sobre 2, porque o h ficou ali em evidência. A gente podia, inclusive, botar h quadrado em evidência. Por que que eu botaria h quadrado em evidência? Porque aí a gente consegue ver que aí existe uma relação da espessura, né, desse filme fluido, né, com justamente essa cota H, certo? Então, uma vez que eu obtive esse perfil aí de velocidades, então a gente tem como calcular todas aquelas coisas que a gente desejava, né, no começo da questão, porque elas eram justamente dependentes desse perfil de velocidades. Então, a gente tem aqui o de Y. Se a gente vai calcular como que a tensão se distribui, então a gente precisa da derivada desse perfil de velocidades com respeito à direção Y. Então, Mi, que vai multiplicar aí que vai multiplicar justamente H menos
Na verdade, não. Certo? Tá certo essa derivada, pessoal? Tá tudo ok aqui? Vejam aí se eu não cometi nenhuma falha aí nessa derivação. Então, é ρgxyh sobre μ, a derivada fica ρgxh sobre μ, e menos ρgxy quadrado sobre 2μ. Então, a derivada vai ficar de y quadrado, fica 2y, né? Tranquilos? Deu certo agora? Então, essa seria a expressão de como a tensão de cisalhamento se distribui em função da espessura desse fluido, né, ao longo dessa direção Y. Se a gente quiser calcular a vazão volumétrica, a gente vai partir, né, da mesma equação. Calcular a vazão volumétrica, a gente pega esse perfil de velocidade, na verdade, deixa eu botar isso aqui com integral com limites, né? Integral de U de Y ao longo da área, através da qual o fluido escoa, né? Então, a gente consegue ver que esse fluido ele vai escoar através dessa área de um retângulo perpendicular ao escoamento, né? Que retângulo seria esse? O comprimento da largura IB, certo? Vezes um DY, que vai ser integrado desde a placa inferior até a altura H. Então, DY seria esse DA aí que a gente vai trabalhar, e Y vai variar desde Y igual a 0 até Y igual a H. Okay? Velocidades, substituir aqui para fazer a integração. Obviamente, a gente tem várias coisas que são constantes, que podem sair dessa integral. Aí a gente fica com y ao quadrado, cadê aqui? Y ao quadrado vezes H sobre 2, opa, desculpe, parêntese, Y ao quadrado vezes H 2 menos Y ao cubo sobre 6, né? Perceba que é Y vezes Y, dy. Então, Y ao quadrado dy, quando integra, fica Y ao cubo sobre 3. Como o numerador era 2, então aqui ficou 6, tá? E aí, se a gente aplicar justamente esses limites de integração, quando y for igual a 0, esses termos aqui vão ser iguais a 0, né? E quando y for igual a h, a gente tem aqui h, e essa vazão volumétrica, a gente fica com o numerador, certo? Então, h a terceira sobre 6, aqui são 3, né? Menos h a terceira. E aí,
calcular isso aqui para C vezes H terceira. Então, com isso, a gente tem a expressão para a vazão volumétrica desse escoamento, ok? Beleza, senhoras e senhores? Tudo certo? Tá vendo como o problema que era gigantesco foi se resolvendo e tá chegando num canto aí, Amanda? Menino, como você sabe disso? Peraí que eu vou botar então para carregar. Peraí. Como é que vocês recebem? Não, eu nem vi esse anunciado aí, vocês já estão sabendo que o computador vai descarregar. Se a prova for de 5 horas, dá tempo. Ah, rapaz. Vocês prestam atenção até nisso. Meu Deus do céu. Acho bom. Certo, então. Então, percebam, a gente já calculou a distribuição de tensões, calculamos a vazão volumétrica, né? Ele pede agora para a gente calcular a velocidade média. A velocidade média, pessoal, fácil demais, né? Tranquilo demais de calcular. Professora, Diga-me. essa expressão de que não é sobre 3, não, em vez de 6, volta lá, não é sobre 3, não? Porque 3H ao cubo... Ah, dá 2, né? É. Todo mundo entendeu aí o que o Diogo falou? Aqui tinha um 2, né? Porque era 3H ao cubo menos H ao cubo, ficava 2H ao cubo, né? Oxi. Ficava 2H ao cubo. Quando divide por 6, aqui fica 3. É isso mesmo, Diogo. Obrigada. De nada. Para a gente calcular a velocidade média, meu povo, é bom demais, é fácil demais. Basta a gente pegar esse perfil de velocidades, né, que representou que foi integrado em toda a área, né, para calcular a vazão volumétrica e dividir pela área total do escoamento. Então, a gente ia ficar com essa expressão aqui, dividido pela área total através da qual o fluido escoa, que seria B vezes H. Então, na realidade... Opa! Não! O problema desse negócio é que o B fica muito perto do V no teclado. Aí, quando você aperta Ctrl V, que era para colar o negócio, né? E sem querer aperta no B, ele bota para salvar. Aí ele vai processar para salvar. E aí demora. Certo? Então, essa seria a nossa expressão para a velocidade média desse escoamento. Maravilha. A gente já resolveu 90% dessa questão. Por quê? Porque o que ele fala em seguida diz respeito à aplicação de valores numéricos, né, nesses nossos achados, né? Ah, para um filme de água com espessura tal, escoando numa superfície de largura tal, com tanto de inclinação. E o outro item, que seria esse que está aqui no meio, né? Esse daqui, relacionar a espessura do filme com a vazão volumétrica por unidade de profundidade, né? Seria simplesmente a gente pegar a expressão para a vazão volumétrica, dividir essa vazão volumétrica por unidade de profundidade, que seria a largura, né? Então, eu vou pegar essa expressão da vazão volumétrica e dividir pela largura, e eu vou agora, né, descrever como que H se relaciona com isso, certo? Então, ele quer que eu isole quem que é H.
Então, a gente pode passar esse 3.000 para cá multiplicando. E ρgx para cá dividindo, né? E aí a gente fica com a necessidade de tirar a raiz cúbica disso aqui. Raiz cúbica disso aqui. Então, essa é a expressão de como a espessura do filme H se relaciona com a vazão volumétrica por unidade de profundidade. Ok? O último item, como eu falei para vocês, diz respeito a aplicar valores para essa equação, né? Para essas equações, para o cálculo da vazão volumétrica. Um detalhe, né, é que a gente veio carregando aí desde o princípio, né, esse G de X, G de X, G de X. Quem que é G de X? A gente precisa descrever isso. Então, veja só, na figura ele coloca que a aceleração da gravidade, ó, G, ele aponta nessa direção aqui vertical, certo? Vou apagar isso aqui, botar esse G mais destacado para todo mundo conseguir ver. Então, G, ele aponta nessa direção aí vertical e não está alinhado com os eixos coordenados, né, desse problema. Então, a gente vai pegar e decompor esse G, né, na direção X, que é a direção do escoamento, e na direção Y. Então, a gente teria algo como isso daqui, né? Em que esse vetor que aponta para a vertical seria a aceleração da gravidade, né? Vetor G. E aí, esses componentes seriam G de X e G de Y. Não sei se todos conseguem ver, né? Mas esse ângulo aqui, que é fornecido na questão, essa inclinação, esse ângulo daqui, ele é esse mesmo ângulo aqui, formado entre G de aceleração da gravidade e o eixo Y, certo? Então, a gente consegue ver, eles são alternos internos, né? Eu acho que é esse o nome que dá. Então, a gente consegue ver que, sendo desse ângulo aqui, é cateto oposto, que seria justamente, ó, GX, cateto oposto, GX, pela hipotenusa G. Então, GX, na realidade, é G seno de θ. Então, para a gente fazer o cálculo conforme a questão pede, a gente tem as propriedades do fluido, que é a água, então, massa específica 10⁻³, aceleração da gravidade 9,8, seno de 15 graus, a espessura da comporta, da parede, é 1 metro, né, de largura, H vale 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3 metros ao cubo, e a viscosidade do fluido 1,002 vezes 10 a menos 3 pascais. Certo? Então, vocês podem aí fazer o cálculo dessa vazão volumétrica, né? Eu fiz, mas eu não confio, fiz só uma vez e deu esse valor aqui, certo? Deu 84,3 litros por segundo. Eu fiz a conversão, né? Quando a gente usa todas essas informações no SI, o valor da vazão volumétrica vai ser justamente em metros cúbicos por segundo, e aí eu considerei que 1 metro cúbico tem 10⁻³ mil litros, né? Para determinar esse valor da vazão volumétrica. Certo?
Tudo tranquilo, meu povo? Deu para entender o que a gente fez, de onde que a gente saiu, para onde que a gente chegou? Estão vivos. Todos. E assistindo a Olinda. Beleza. Essa segunda questão, pessoal, essa última questão que a gente tem aqui para trabalhar, ela trata, né, do escoamento. Ela, na verdade, ela é simples, mas a gente tem que tratar ela com cuidado para não misturar e embananar tudo, certo? Então, o que acontece? Nessa equação, ele diz assim, nessa questão ele diz assim, considere o campo de velocidade bidimensional em regime permanente e incompressível dado por esse campo de velocidades aí. Calcule o campo de pressão para esse escoamento como uma função de x e de y. Aí você diz assim, opa, como assim? Então, ele parece que não diz muita coisa, mas, na verdade, ele fornece um monte de informações embutidas, né, nos termos. Então, por exemplo, quando ele diz que o escoamento é bidimensional e que o campo de velocidades ele é esse, então ele já diz que a gente só precisa se preocupar com as direções x e y. Quando ele fala que o regime é permanente, então a gente já tem mais considerações aí. Que é incompressível, mais considerações ainda. Então, eu vou pegar aqui só de gaiata essa caixa aqui que a gente já tinha escrito anteriormente, né, de considerações. Ele fala que o escoamento é incompressível em regime permanente e que não há escoamento ao longo da direção Z. Por que não há escoamento na direção Z? Porque justamente o escoamento é bidimensional no plano XY. Então, a gente vai pegar a nossa equação da continuidade e vai fazer considerações e depois é que a gente vai passar para a equação de Navier-Stokes, como a gente já disse que deveria ser feito em todas essas nossas resoluções. Certo? Então, a equação da continuidade. A gente sabe que o escoamento é de um fluido incompressível, né, em regime permanente, e que não há escoamento ao longo da direção Z. Dessa maneira, a gente sai dessa expressão da equação da continuidade para essa daqui, que ρx mais ρv, tem que ser igual a zero, certo? Então, a única informação que a gente obtém dessa equação da continuidade é que o ρx tem que ser igual a menos ρv. Não é muita coisa, mas é informação. Em seguida, né, o nosso segundo passo é sempre passar para a equação de Navier-Stokes. E aí a equação de Navier-Stokes é uma equação vetorial, então a gente tem essas componentes em cada uma das direções para considerar. Né? Mas como não há escoamento na direção Z, ó, então isso daqui automaticamente se simplifica muito, né? Então a gente já despreza todos os termos referentes à direção Z. Além disso, ele diz, ó, que o escoamento é em regime permanente. Então, esses termos aqui são iguais a zero. Como não há escoamento em Z, a gente também vai cancelar esse termo e esse termo, né? Bem como esse termo e esse termo. Porém, a gente não pode fazer muito mais coisa, né? Dessas nossas considerações aí, a gente simplesmente não tem como sair cortando mais nada. Esse é o mais enxuto que a gente chega
nesse momento inicial. Então, o que a gente precisa fazer agora é escrever essas equações para a direção x e y, né? Avaliar quem são os componentes das velocidades e as derivadas respectivas, né? Para ver se a gente consegue enxugar esse conjunto aqui de duas equações, ok? Então, a gente tem aí que vou transcrever aqui. Ou rho x mais v ou rho y tem que ser igual a massa específica do fluido vezes GY. Opa, calma, Camila. Com GY menos o P rho x mais a viscosidade do fluido que multiplica essas derivadas aí segunda, né? O componente aí das tensões cisalhantes. Então, rho 2, rho x2 e para a direção, certo? Então, essa seria a nossa primeira equação, que resultou aqui de Navier-Stokes, e a segunda seria essa para a direção V, né? Então, aqui a gente trabalharia com V. Opa, aqui é G de X, tá? Desculpa aqui, pessoal. GY menos ρP, OY, U, e aí a componente da velocidade aqui seria a componente V. Então, a gente ficou com essas duas equações, né, esses dois pepinos para resolver. Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder ficar com isso aqui. Diga lá. Pode dar um Ctrl+Z rápido? Diga-me. Por que não apareceu o rho ali do primeiro membro? O rho do primeiro membro, porque eu esqueci. Né? Simples assim. Ai, obrigada. Deixa eu botar aqui ele para multiplicar todo mundo. Acho bonito, assim, quando você diz, professora, você esqueceu uma letra, o sinal está trocado, não sei o quê. Eu acho bom. Não vou mentir, porque às vezes eu erro mesmo. Né? E se vocês estão notando essas coisas, para mim, pelo menos, indica que vocês estão prestando atenção no que eu estou escrevendo na resolução da questão. Acho muito bom. Adoro. Obrigada. Então, pessoal, ó, a gente ficou com essas duas equações, né, para serem trabalhadas. Essa e essa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse campo de velocidades, que foi o que nos foi fornecido da questão, e aí a gente vai descobrir quem é U, quem é V, quem é rho x, quem é rho y, e as derivadas subsequentes, certo? Então, a gente sabe, ó, que U é o componente desse campo de velocidade na direção x, então, U vale isso daqui, que eu estou escrevendo, e V vale o componente da velocidade na direção y. Então, a gente tem esses dois termos, né, para fazer as derivadas correspondentes. Então, o rho x vai ser justamente A, não é isso? Rho y. Zero. E as derivadas segundas, né? Quando a gente fizer a derivada segunda de U com relação a x, vai dar zero, né? Quando a gente fizer a derivada segunda de U com relação a y, também vai ser
zero, né? E isso aqui é resultado interessante para a gente, porque a gente consegue, né, simplificar ainda mais a nossa equação problema, né? Então, fazendo só isso daqui, a gente já consegue ver que esse termo daqui se torna zero, esse termo daqui se torna zero, e ρ u, ρ y também é zero. Então, agora a gente vai poder trabalhar com essa equação de maneira bem mais enxuta, né? Mais adiante. Fazendo o mesmo para a componente v da velocidade, então a gente tem v ρx sendo igual a c, né? V ρy sendo igual a menos a, e, novamente, quando a gente for calcular essas derivadas segundas, né, da componente v, com relação a x e com relação a y, a gente consegue ver que esses valores vão ser iguais a zero. Uma coisa que a gente deve se lembrar, né, e notar, é que quando a gente trabalhou com a equação da continuidade, ela dizia assim, ó, disse pra gente que ρ u, ρx ia ser igual a menos ρv, ρy. E, de fato, ó, a gente verificou isso aqui. Ρ u, ρx deu menos ρv, ρy. Vou aplicar, né, essas nossas novas informações aqui nessa equação para a direção y. E aí, agora, a gente vai substituir todas essas nossas informações na equação de Navier-Stokes para a direção x e para a direção y, para a gente poder obter quem são as expressões de P com relação a x e com relação a y, tá? O termo aqui, ele ficou sendo igual a zero. Este último termo aqui também se cancelou, né, para essa direção x. E aí a gente viu que o era ax mais b, e ρ u, ρx era simplesmente a. Certo? Então, passar esse g de x para cá. Eu vou abrir esses termos, tá? Vai ficar a ao quadrado x mais ab. E aí, agora eu posso fazer esses sinais, né? Botar aqui o sinal negativo, positivo, para a gente trabalhar com o ρp, ρx. Quando a gente fizer essa integração, né? A gente vai ficar com ax quadrado sobre 2, abx, ρgx vezes x, né? Mais uma constante com relação a x. Isso aqui vai fornecer para a gente justamente P dependente de x, certo? Para a direção y, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, esse primeiro termo, esse último termo aqui foi totalmente cancelado, né? O vale ax mais b. Opa, caramba. Ax mais b. Ρv, ρx deu c, né? A componente v do campo é menos ay mais cx. E ρv, ρy é menos a. Certo? Eu vou novamente abrir essa expressão. A gente vai ficar com
ACX mais BC menos, aí tem vários menos de uma vez só, deixa eu me lembrar aqui, pronto, são dois, menos com menos vai ficar mais AY ao quadrado, né, menos ACX, certo? Então, esse ACX com aquele ACX ali se cancelam. Aí a gente pode novamente, né, passar... Licença, professora. Oi. Seria A ao quadrado Y, não? Ah, é verdade. Ao quadrado Y. Então, passei o ρ GY para o outro lado da expressão e agora eu vou fazer essa troca aí dos sinais. Aqui é um sinal negativo. E quando a gente fizer essa integração com relação a y, né, a gente fica com BCY, A2, y ao quadrado, y, e aqui a gente obtém a expressão de P como uma função de y, certo? Então, o campo de velocidades, perceba que a gente obteve isso aqui a partir da equação de Navier-Stokes, que é uma equação vetorial. Mas o campo de pressão, ele é um campo escalar. Significa que a gente pode somar essas duas expressões aqui, certo? Essas expressões, elas não têm caráter vetorial. Então, P de xy de x, y, né, diz respeito a esses termos aqui, mais todos esses termos aqui referentes à direção, a cota y, certo? Então, algumas coisas aqui, elas também vão se subtrair, se somar e se, né, relacionar. Vou só limpar aqui esse slide para a gente poder trabalhar com isso. Então, P de xy, perceba, a gente tem aqui outro termo de massa específica do fluido, né, que está relacionando-se com... Peraí, que eu calculei uma integral e parece que não botei aqui. Integral de y ficou y ao quadrado sozinho, né, pessoal? Então, é y ao quadrado sobre 2 aqui. Só para verem onde foi que... Aqui é y ao quadrado sobre 2. Então, aqui, y ao quadrado sobre 2, aqui. Faltou a constante também, professora. Faltou a constante aqui, né? C de y. Vou colocar só aqui. Então, aqui, ó, a gente vai poder botar essa massa específica do fluido em evidência, com todos esses termos aqui. Menos BCY menos A2Y2, né, juntar ali naquele termo. E aí a gente tem, ó, esses termos de aceleração da gravidade, né, que são as componentes da pressão hidrostática em cada uma das direções x e y. Vou deixar eles juntos aqui. Na verdade, eu posso deixar com a massa específica multiplicando todo mundo, né, meu povo? Vou colocar aqui GY vezes Y mais GZ vezes X vezes o X. Certo? Aí a gente tem uma constante, né, a ser determinada
com relação a x e uma constante a ser determinada com relação a y. Ok? Pode, né? Contanto que na hora que a gente for fazer as derivadas, né? Ela pode depender das duas derivadas, a gente pode juntar isso numa constante só. Contanto que na hora que a gente for fazer as derivadas, né? A gente obtenha a mesma situação anterior. Certo? O que acontece? Aqui, ó, né? A gente trabalhou com essas derivadas parciais, né? Então, a constante qualquer que a gente for obter lá, ela tem que promover uma derivada ρp ρx dessa maneira. Qualquer que seja a função que tenha lá. Certo? Era isso, meu povo, essa nossa parte de análise diferencial. A gente ainda tem aí algum tempo para resolver questões, então se vocês tiverem aí alguma dúvida, quiserem pedir alguma questão específica para resolver, digam. Não vou dizer digam agora ou cale-se para sempre, porque ainda temos a aula de amanhã, né? Mas eu somei as duas funções, Vinícius, porque o campo de pressões é um campo escalar. Ele não é um campo vetorial. Porque não podia ser um produto? Eu acho que não faz muito sentido a gente multiplicar, né, essas duas expressões. Porque, veja só, você tem a dependência, o que ele está dizendo é que esse campo de pressão, que é um campo escalar, né, ele se comporta dessa maneira e de outra. Então, ele depende das duas variáveis x e y, né, então é um campo bidimensional de pressão. Eu não vejo muito sentido da gente fazer uma multiplicação, não. Certo? A senhora... Diga, João. Antes de começar a fazer a questão, pode colocar no slide 35 só para eu ver uma coisa? Slide 35. Olha, minha senhora, 35. 35. Quer dizer, 37, parece. Esse? Exato. Parece que eu esqueci a massa específica também, né, aqui. Eu não ia nem falar isso, eu acho que você descartou a segunda equação, você não usou. Eu fiquei sem entender. Sim, porque ela não vai trazer para a gente, João, nenhuma informação, né, para esse perfil de velocidades. O que essa segunda equação aqui, ela traz de informação é simplesmente isso, ó. Peraí, deixa eu trabalhar com essa equação aqui. Parece que eu entendi, porque del ρ, del y é zero, né? O que essa segunda equação vai dizer para a gente é simplesmente que a pressão variando na direção y é igual a carga hidrostática, né? É só isso que tem dizendo nessa segunda equação. Então, é como se eu dissesse, ó, para essa direção vertical, para esse eixo aqui y, a equação geral da estática se aplica. Aí você diz assim, ótimo, beleza, mas isso serve de quê para eu determinar o perfil de velocidades? Absolutamente nada. Porque aqui você não obtém nenhuma informação sobre U, nem V, nem nenhuma dessas outras características que são do seu interesse, entendeu? Tá, ficou bem claro agora. Obrigado, professor. Nada. O ρ é constante na direção x. Vinícius, ele é constante em todo o campo de escoamento. Ele dizia na questão que o escoamento era de um fluido incompressível, né? Então, a massa específica do fluido não varia com nenhuma das direções. Né? Escoamento bidimensional em regime permanente e incompressível.
Então, ρ não varia com nenhuma das direções, nem com o tempo. Beleza? A derivada em relação a y. Qual derivada, Vinícius? A derivada da massa específica. Perceba, aqui é pressão, viu? Aqui é P de pressão. P de pressão. Não sei se é isso que você está falando, mas aqui é P, aqui é ρ. Certo? Beleza, então. Então, vou fazer agora, pessoal, a questão que Pamela está pedindo, que é 6 da última lista. Vamos lá no cigarro, porque eu não sei. Última lista. Eu acho que a última lista é a C mesmo, Pamela. Questão qual? 6? Essa daqui? É 6, não é mesmo? O que foi esse graças a Deus, amor? Só porque é a última lista? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a questão. Lararirarirará. Algumas coisas na vida valem o dinheiro que a pessoa paga, né? Uma coisa que vale a pena, pelo menos para mim, né, nessa função de professora, é o tal da assinatura do pacote Office, porque ele me dá sugestões de slides. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho bom demais. Pense numa felicidade. Ai, questão 6 só. Eu acho tão bonitinho, quando eu boto uma figura, ele já diz, faça assim, faça assado, não sei o quê. É legal. O que acontece aqui, né? Ele dá um campo de velocidades para a gente, né? Esse campo de velocidades, ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y, certo? Ele dá o valor dessa constante A, né? E aí ele pergunta, esse é um possível campo de escoamento incompressível? Então, quando o escoamento ele é incompressível, então a gente tem, deixa eu pegar aqui a equação da continuidade, essa seria a nossa equação da continuidade, não é isso? Se o escoamento é o escoamento de um campo incompressível, então a massa específica não depende do tempo e de nenhuma dessas direções espaciais, né? Nenhum desses termos aqui. Aí você diz assim, mas professora, ele só deu x, a componente na direção x e a componente na direção y. Por quê? Porque esse escoamento ocorre no plano xy. Então, não existe campo de velocidade na direção z, certo? Então, nessa situação, a gente teria que ρx teria que ser igual a menos, se esse escoamento obedece um escoamento incompressível, a gente teria que essa relação aqui tinha que ser verificada, certo? Então, o que a gente vai fazer é escrever quem é U, escrever quem é V e ver, né, as derivadas com relação a X e com relação a Y, certo? Então, U é
A que multiplica x à quarta menos 6x ao quadrado y quadrado mais y à quarta. E V é justamente dado por A, é 4xy a terceira menos 4x a terceira y. Opa. Então, a gente vai calcular as derivadas parciais, né, com relação ao que a gente tem interesse. Então, ρu, ρx é a derivada da componente u da velocidade com respeito a x. Então, vai ficar a que multiplica x a terceira, 4x a terceira, não é isso? Menos a derivada disso com relação a x. Então, 6y ao quadrado, que multiplica 2x. Então, esse seria o nosso ρu, ρx. Fiz as derivadas todas direitinho ou calculei alguma coisa errada aqui? Tá travando minha voz? Deu certo agora? Eu nem sei como é que eu posso mexer nisso. Então, a nossa derivada de u com relação a x. E aí a gente tem que verificar se isso aqui é igual a menos, né, essa derivada da componente v com relação a y. Então, qual é a derivada com relação a y? Né? A, que vai multiplicar 4 vezes 3, 4 vezes x, que multiplica 3y ao quadrado menos 4x ao quadrado, que multiplica y. Que multiplica y não, derivada de y. Então, quando a gente substituir aqui nessa nossa expressão, a gente consegue ver que ρu, ρx, vou só descrever aqui de maneira melhor, né? Aqui fica 12xy, x ao quadrado y. E aqui, para a direção, para ρv, ρy, a gente ficaria com 12xy ao quadrado menos 4x ao quadrado. Certo? Vamos só ver se eu não errei nenhuma coisa. Né? V é 4xy à terceira menos 4x à terceira y. ρv, ρy fica a 4x, 3y2 menos 4. Aqui é x à terceira, né? Escrevi errado. Menos 4x à terceira. Então, perceba, pessoal, ó, que justamente ρv, ρu, ρx tem que ser igual ao negativo de ρv, ρy. Ou, se você quiser pensar de outra maneira, a gente pode dizer que ρu, ρx mais ρv, ρy tem que ser igual a zero. Então, isso fica mais claro, né? Então, ρu, ρx mais ρv, ρy, que é toda essa expressão, tinha que ser igual a zero. E ocorre que não é igual a zero, né? Ou é igual a zero? Então, é igual a zero. Zero é igual a zero. Certo? Porque aqui a gente tem a4x à terceira menos a4x à terceira. Menos 12a y ao quadrado x mais 12a y ao quadrado x. Então, justamente, a gente consegue comprovar que esse escoamento se refere
a um escoamento incompressível. Então, ok, lindo, escoamento incompressível. Show de bola? Pronto, excelente. Mas não é só isso que a questão pede. A questão pede para a gente calcular a aceleração de uma partícula fluida no ponto de coordenadas x, y igual a 2, 1. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a expressão para a aceleração da partícula fluida. Vou só pegar aqui no outro slide. De cinemática da partícula fluida. E a gente vai substituir justamente os valores, né? Então, a aceleração da partícula fluida, ela é dada dessa maneira. Ops. De maneira vetorial, né? A gente tem que essa aceleração da partícula fluida seria todos esses termos aqui, né? A gente viu que esse escoamento é um escoamento compressível. Isso é uma belezura, né? Mas a gente tem ainda mais coisas para fazer para poder contabilizar essa aceleração da partícula fluida. Um detalhe é que, como esse escoamento ele ocorre no plano XY, eu não preciso calcular a PZ, né? Porque justamente não tem componente da aceleração, não tem componente da velocidade nessa direção Z. Então, esse termo aqui eu já não vou me preocupar, certo? Se não tem esse termo, né, não tem componente da velocidade na direção Z, então esses termos daqui a gente também não vai precisar se preocupar. Além disso, né, essas expressões aqui para o campo de velocidade informam para a gente que não existe dependência, né, dessas componentes da velocidade com o tempo. Se tivesse dependência, a gente ia ter que calcular essas derivadas parciais aqui, Rho-V, Rho-T. Mas não existe, né? No campo não existe nenhuma dependência com o tempo. Então, tá bom. Então, para a gente calcular essa aceleração, né, da partícula fluida, a gente vai pegar e usar, né, essa nossa definição de aceleração. Quando a gente fizer isso, né, para a direção x, a gente vai ficar com essa expressão aqui, o ρx mais v ρy. Para a direção y, a gente vai usar v ρx. Tarará. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer agora, né, é simplesmente calcular essas derivadas parciais. A gente já calculou ρx aqui, né, para ser essa expressão aqui. A gente já calculou ρv, ρy. Já calculou ρv, ρy também. Seria esse termo daqui. E falta a gente calcular quem é ρv, ρx e quem é ρu, ρy. Então, para ficar aqui tudo descrito, né? Ρu, ρy vai ser a derivada dessa componente u com respeito a y. Então, a que multiplica menos 6x ao quadrado vezes y mais 4y à terceira. Opa, é 4. Certo? E ρv, ρx vai ser justamente 4y à terceira
menos 4 vezes 3 quadrado. Peraí, eu estou derivando com relação a quem? A x. Vou ver com relação a x. Então, 4y à terceira, x ao quadrado, passou 3, então y aqui. Certo? Então, aí, pessoal, vocês vão substituir. Não tem muito o que fazer aqui, não. É substituir essas derivadas aqui nesses termos e trabalhar um monte de matemática. Assim, o problema físico, né, já foi. É substituir realmente esses termos na expressão para a aceleração da partícula fluida que a gente já definiu qual que seria, certo? Uma vez que vocês determinem isso, né, vocês vão ficar com a expressão dependente de x e y e vão substituir os valores x igual a 2, y igual a 1 e a vale 0,25. Simples assim. Beleza? Não sei se a dúvida era isso ou se a pessoa estava atrás dos valores finais, né? Mas o raciocínio é esse. Ok? Valeu, então, Pamela. Pessoal, eu acho que é isso por hoje, né? Amanhã a gente tem nossa aula de revisão, a gente pode ainda tirar mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, e aí, semana que vem, prova em vocês. Prova neles. Vai dar tudo certo, tenham calma, o conteúdo não é difícil, ele só é